Shalom! Hoje continuaremos o estudo de Tiago, falando sobre sendo ouvintes e praticantes da palavra do Eterno e as qualidades para você passar na prova. Então, desde os primeiros versículos de Tiago, nós aprendemos sobre duas coisas muito importantes: como responder em tempos difíceis, Tiago 1, 2 a 12, e como permanecer firmes em tempos de provações e como evitar cair em tentação. Se você não viu os áudios anteriores, eu recomendo que você volte lá e ouça desde o começo. Tiago 1, 13 a 18. E agora vamos entender quais são as qualidades de caráter que precisamos passar com segurança por essas provas de fé. Nós vamos fazer a leitura do Tiago, capítulo 1, 19 a 27, que diz o seguinte: Meus irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, 19 a 27. Então, nossa vitória aos problemas e fracassos, a seriedade com que nos relacionamos com a palavra do Eterno são indicações do nosso caráter. Essas são as áreas das quais a nossa maturidade espiritual é medida. Nossa passagem, que estamos vendo agora, nos serão dados direcionamentos que respondem às perguntas levantadas pelos versículos anteriores. Essas perguntas são: que mudança deve acontecer em mim para que eu responda adequadamente nos tempos de dificuldades? Como posso me tornar mais semelhante a Yeshua para que eu tenha perseverança durante as provações, as tribulações e não caia em tentação? Então, se você identificou com essas perguntas, o verso 19, ele vai mostrar 3 qualidades de caráter que você precisa ter para ser vitorioso, e é nisso que nós vamos nos concentrar neste estudo, nessa parte, tá? Meus irmãos amados, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Meditando no próprio versículo, ele diz aí, ele está falando aos irmãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são discípulos de Yeshua. Tenham isso em mente. Então a nossa mente precisa ser renovada e essas verdades precisam ser afixadas na nossa mente, certo? Precisa ser inculcado. Sejam todos prontos para ouvir. É a primeira coisa. Estejam prontos para ouvir. Né? Prontos para ouvir o quê? Primeiro de tudo, a voz do Eterno. Para ouvir os mandamentos de Deus claramente, o servo de Deus deve estar familiarizado com toda a palavra de Deus. A palavra de Deus inclui instrução, direcionamento, mandamentos, repreensão e correção. E tudo isso é necessário se nós desejamos andar nos caminhos dele. Salmo 119, 11, 2 Timóteo 2, 15 e 3,16. Então Yeshua, falando sobre ouvirmos a palavra do Eterno, disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9 e Apocalipse 2:3. Isso quer dizer que a palavra de Deus é para todos, uma vez que todos fomos criados com ouvidos. O apóstolo Paulo, Shaul, enfatiza que a fé vem por ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra do Messias, Romanos 10:17. Isso quer dizer que ouvir é necessário, a fim de que se seja salvo. Então, para ouvirmos tudo que vem da boca do Eterno, nós precisamos mais do que bons ouvidos. Caso contrário, surdos não poderiam ser salvos.
Aqueles que quiserem ouvir a palavra do Eterno devem estar perto dele e expostos à sua palavra escrita. Somente os que amam o Eterno com todo o seu coração, que querem ouvir a voz do Eterno mais do que qualquer outra voz, somente esses ouvirão imediatamente o que Deus falar. Este é exatamente o tipo de talmidim, o tipo de discípulo do Salmo 123, 1 e 2. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, a ti assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Então, como o servo está ansioso para ouvir a voz do seu mestre, e os seus olhos estão fixos na mão do seu mestre, assim também nós devemos estar alertas e prontos para ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer e responder a ela sem hesitação. Eu leio a palavra de Deus diariamente e obedeço? Pergunte-se. Eu faço o esforço para me enriquecer com as lições da Bíblia para que a palavra de Deus possa me influenciar? Eu oro e peço respostas a Deus? Eu estou pronto para ouvir a palavra, a voz de Deus? O que me impede de ouvir a palavra de Deus imediatamente? Assim que eu identificar quem atrapalha minha audição, devo agir imediatamente para me livrar de tal coisa. Ouvir também as outras pessoas, ouvir os outros. Este mandamento não apenas ele nos ensina a ouvir a voz de Deus, mas também ouvir a voz dos outros. Muitas vezes somos rápidos para falar. Quando alguém está falando conosco, é tão importante para nós expressarmos nossos pensamentos, nossas ideias, nossa sabedoria, que nos esquecemos qual deve ser a nossa primeira resposta: ouvir. Como discípulos de Yeshua, somos chamados a amar o nosso próximo, tanto o que crê quanto o que não crê. E uma das maneiras que nós expressamos o nosso amor é ouvindo. 2 Samuel 23, 14 a 17 nos dá um exemplo, conta a história de Davi durante os dias que ele estava se escondendo de Saul. Um dia Davi expressou seu desejo por beber da fonte de Belém. Ele suspirou, ele não gritou, expressou seu desejo. Os únicos que ouviram eram aqueles que estavam bem perto dele. E 3 dos seus melhores soldados que ouviram seu sussurro imediatamente foram buscar para ele água em Belém, colocando suas vidas em risco. Dificilmente teríamos um exemplo melhor de pessoas que são prontas para ouvir. E saber quando se calar. A parte B do versículo diz: sejam tardios para falar. Essa outra resposta que nós podemos ter em tempos difíceis. Deus nos criou com 2 ouvidos e apenas uma boca. Conclusão, ele espera que nós ouçamos o dobro do que falamos, ok? Temos a tendência de discutir com a palavra de Deus em vez de nos submetermos a ela e obedecermos. Quando estamos feridos, temos a tendência de dizer coisas duras que nós não deveríamos dizer. A palavra de Deus, portanto, nos diz para economizarmos nossas palavras. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 19. E quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Provérbios 17, 27. Então, Tiago, ele escreveu aos discípulos que brigavam muito e cujo comportamento era lastimável. Tiago 4:1, você pode ver isso. As instruções, eles tinham o objetivo de ajudar a eles e a nós a aprenderem a se comportar como discípulos do Messias. O que achamos de pessoas que falam demais e que não pensam no que estão falando? Elas são egocêntricas, elas não escutam o suficiente os outros, não são prontas para ouvir, podem falar demais, erram muito mais do que aqueles que falam pouco. Provérbios 10, 19. Elas cansam os ouvintes que estão dispostos a ouvi-los o tempo todo. Elas têm falta de sabedoria. Eclesiastes 5:2. Simplificando, não há nada de bom em conversações descuidadas e que não têm restrições. Tiago nos diz o seguinte, ele não nos diz, não falem nada, mas diz, cuidem do que vocês falam, considerem cada palavra antes que saia da sua boca, para que se certifiquem de que elas edificam, exortam e confortam. 1 Coríntios 14, 3. Na verdade, a palavra do Eterno nos ordena que não fiquemos calados em determinadas circunstâncias, mas que falemos.
Por exemplo, no livro de Ezequiel, lemos que aquele que percebe o perigo e não avisa aqueles que estão ao seu redor é responsável pela morte deles. O caso do Atalai, você pode conferir lá nos textos de Ezequiel 3:17 e 33:6 falando sobre isso. Algumas tarefas simplesmente não podem ser realizadas sem que se fale. Por exemplo, o que um professor faria sem usar a língua como instrumento mais eficiente? Entretanto, esse instrumento ele deve ser usado com sabedoria, com prudência, dizendo somente o que é necessário e nem uma palavra a mais. Tiago 3:1. Nós vamos estudar sobre Lashon Hará quando chegarmos no capítulo 3 de Tiago. Todos sabemos que um instrumento chamado língua tanto pode edificar quanto destruir, construir ou destruir. Se você é capaz de controlar a sua língua, esta é uma marca de maturidade espiritual. Tiago fala nos capítulos 3:2: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Se nós pelo menos nos lembrássemos sempre desse importante aviso final, não há pecado com o qual caiamos com mais facilidade do que o pecado com a língua. Quando chegamos ao capítulo 3, haverá mais coisas para aprendermos relativamente ao estudo sábio da fala. E a terceira coisa é controlar a raiva. Tem um vídeo também nesse canal sobre a ira. Eu recomendo que você o assista. Essa terceira qualidade de caráter que precisamos desenvolver. Quem quiser responder corretamente em tempos de tribulação, tempos difíceis, suportar as tentações, deve ser tardio para irar-se. Geralmente a ira do homem é errada em todas as suas formas. E aqui Tiago, ele nos fala mais especificamente sobre determinados tipos de ira. A ira contra a palavra de Deus, suas instruções, suas repreensões, seus mandamentos. E nós tiramos a partir desse texto porque passagens continuam dizendo: aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Em outras palavras, submeta-se voluntariamente a todos os mandamentos do Eterno. A ira aqui mencionada pode surgir em nós quando o Eterno nos reprova por nos desviarmos e por pecarmos contra a vontade do Messias, aquilo que vai contra os nossos desejos carnais. Um exemplo de ira do homem. Os discípulos na congregação da Galácia consideravam que Shaul como inimigo porque ele avaliou a situação deles realisticamente os repreendeu pelo pecado deles. Gálatas 4:16. Em sua ira eles se comportaram como alguém que vê sua própria face no espelho. Tiago 1:23. E responde quebrando o vidro, como se a culpa fosse do espelho e não daquilo que ele reflete. E um exemplo de resposta certa seria Natã, o profeta, repreendeu o rei Davi. Por seu pecado com Betseba, o profeta fez o rei ver a sua própria maldade usando a parábola da ovelhinha do homem pobre como ilustração. Davi entendeu imediatamente que ele precisava se arrepender, submetendo-se humildemente à repreensão do Eterno por meio do profeta Natã. Davi recebeu graça e o perdão de seu pecado, 2 Samuel 12:1-14. Quando a verdade revela o nosso pecado, o Eterno busca em nós um espírito de submissão e mansidão, e não um espírito de ira. Nem todos reagem da mesma maneira que Davi reagiu. Algumas pessoas ficam bravas quando são reprovadas e correm para se defender. São rápidas em raciocinar suas decisões erradas. São igualmente rápidas para apontar o dedo às outras pessoas e àqueles que estão os acusando, na esperança de poder evitar a necessidade de lidar com os seus erros, com os seus pecados. Aqueles que tentam esconder seus pecados para furiosamente culparem todos os outros precisam saber que esse comportamento não serve ao Eterno. O testemunho delas é oposto aos princípios dele, e elas não estão permitindo que ele use a vida delas como vasos de honra. Um pouquinho mais sobre a ira. A ira injustificada e descontrolada, ela destrói o nosso testemunho. É por isso que Tiago continua dizendo: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Geralmente a ira tem origem em nossa carne pecaminosa, não com o Espírito de Deus. A ira nos faz buscar a vingança e a retaliação, portanto, se não submetermos
a Deus, ao Espírito Santo, e controlarmos essa ira, não poderemos mostrar justiça, pureza e bondade, verdade. Não há como servir e representar Yeshua HaMashiach quando estamos irados. Aquele que está constantemente irado está sendo controlado pela ira. Ele não está jamais sob o controle do Espírito de Deus. Tal pessoa tem a tendência de ignorar os conselhos, sua companhia não é prazerosa e ela não contribui para a unidade da família ou no corpo do Messias, Efésios 4:17. Por todos esses motivos, Tiago nos diz: a ira do homem não produz aí a justiça de Deus. Portanto, devemos fazer para evitar a ira incontrolável e contínua. O que nos ajuda a perdoar rapidamente em vez de guardarmos raiva? A resposta está no próximo versículo. No lugar de impureza e de maldade, devemos pôr a pureza e a bondade. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, ou para salvar a sua alma. Tiago 1:21. O que essa palavra implantada de Tiago está falando? Ele está referindo à palavra do Eterno, o que inclui as boas novas para a salvação da maldição do pecado. Quando o discípulo recebe a palavra implantada, ele assegura sua salvação e Deus o sela com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Efésios 1:13 e 4:30. No entanto, a palavra implantada só dará fruto digno de recebermos com mansidão, se nos certificarmos de nos livrarmos de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Todo jardineiro sabe que o solo precisa de preparo antes que a semente seja semeada. O solo tem que estar livre das ervas daninhas para que as sementes possam brotar e crescer para dar o fruto desejado. Da mesma forma, os pais devem saber que eles devem guardar seus filhos das más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Assim como os fazendeiros lutam contra as ervas daninhas para assegurarem os bons frutos, assim como os pais devem manter os filhos longe dos maus amigos, para que eles não adotem seus maus hábitos, assim também cada um de nós deve manter as más influências longe de nossa vida, coisas que nos impediriam de fazer o que é certo aos olhos do Eterno da melhor maneira possível. Impureza e maldade negam a pureza e a santidade de Deus. Impureza moral e maldade nos fazem maltratar os outros ou odiá-los. Impureza moral e maldade são solo fértil para a ira, para uma atitude crítica em relação aos outros. Impureza moral e maldade justificam a vingança. Impureza moral e maldade brotam quando estamos longe da palavra do Eterno e nos impedem de obedecê-lo. Impureza moral e maldade são completamente contrárias às qualidades de Deus e, portanto, impedem o Espírito Santo de produzir os seus frutos em nossa vida, os frutos de Gálatas 5:19-23. Impureza e maldade são frutos da exposição extensiva a uma sociedade com uma influência maléfica, como livros, filmes ou qualquer outro tipo de mídia que aprofunde nosso amor pelo mundo. Isso não significa que todo filme ou passatempo seja do maligno ou proibido aos discípulos, mas que devemos ser muito cuidadosos quanto àquilo que nos expomos e até que ponto nos expomos. Em vez de cedermos à impureza moral e à maldade, devemos expulsá-las da nossa vida. É isso que Tiago está dizendo. Como podemos nos livrar dessas influências nocivas? Eu devo guardar meu coração e meus pensamentos diariamente ao confessar o meu pecado diante de Deus, reconhecendo que sou pecador e tenho necessidade do perdão. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Orar ao Eterno para me dar um coração terno que se submeta à influência da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Jeremias 4:3-4 e Salmo 139, 23-24, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, dirigi-me pelo caminho eterno. Devo desenvolver uma abordagem humilde aos mandamentos de Deus. Ele está acima de tudo e é soberano, e eu sou seu servo, que desfruta do calor da sua graça. Tal mansidão é o oposto da ira que Tiago menciona, contra a qual nos adverte nos versículos 19 e 20. Cultivar um relacionamento com os discípulos que tem o mesmo propósito na vida. É assim que cuidamos uns dos outros e nos certificamos que nosso testemunho seja puro para a honra do Eterno. Hebreus 10:25.
Ler a palavra do Eterno todos os dias. Somente se investirmos na leitura, podemos meditar na sua palavra durante todo o dia e permitir que ele nos dirija no caminho da luz. Salmo 119, 11, 105. A palavra qual é poderosa para salvá-los. A semente da salvação que é semeada no coração do discípulo inevitavelmente vai dar fruto. A verdadeira salvação, a verdadeira techuvá, é evidenciada através do seguinte: o fruto do Espírito, o caráter de Yeshua HaMashiach, será visto em nossos relacionamentos com outras pessoas. O serviço ao Eterno, usar os dons do Espírito na congregação e na nossa vida diária. Romanos 12, Efésios 4 e 1 Coríntios 12. Então, resumindo, a semente. A palavra de Deus é como uma semente que é plantada em nosso coração. Para que ela crie raízes e brote, temos que preparar o nosso coração para tornar ele fértil. Assim, ele vai proporcionar à semente as condições necessárias para o crescimento. Você pode ver isso na parábola de Mateus, capítulo 13. Purificar a nossa vida de toda impureza, moral e maldade que prevalece é um passo crucial na preparação do solo. E há fruto. O teste ácido da nossa salvação é o fruto que produzimos. A mudança que acontece no nosso caráter, na maneira como tratamos e servimos os outros, no nosso estilo de vida, na maneira que falamos e, acima de tudo, no amor aos nossos irmãos no Messias. João 13, 34 a 45, 15, 17 e Efésios 4, 32. Se somos discípulos, devemos dar frutos. Não existe nenhuma outra possibilidade. Se aqueles ao nosso redor não veem em nós nenhum fruto, por um longo tempo devemos examinar para ver o que está errado. Que essa palavra possa edificar você e a sua vida. Não deixe de compartilhar com outras pessoas, abençoar outras pessoas, deixar o seu comentário abaixo, o seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E nós continuaremos essa palavra sobre Tiago, esse estudo. Espero que tenha edificado a sua vida. Shalom, shalom.